na vida dos seus filhos. Amém? Então, eu gostaria de convidá-los a estar abrindo a sua Bíblia, lá no livro de João, no Evangelho de João. Nós vamos ler os 3 primeiros versos do capítulo 13. Amém? É sempre bom estar aqui com vocês. Infelizmente, ainda estamos em reclusão, é isso? No isolamento, mas Deus sempre provê um canal, um caminho. Então vamos lá, leitura do nosso texto que está no Evangelho de João. E ele diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Amém. Pai, nós te bendizemos pela tua palavra que é viva e que é poderosa. Clamamos a ti pelo teu auxílio, pela tua ajuda, porque esta palavra só tem vida quando o teu Espírito a ministra aos nossos corações. Por isso nós clamamos em teu nome, clamamos em nome do teu Filho Jesus a ti, que o teu Santo Espírito esteja, Senhor, trabalhando no coração de cada um, onde estiver, tocando, ministrando, falando, porque tu é muito mais do que a minha voz, tu é muito mais, Senhor, do que a distância, tu és o Deus que está presente em todos os lares, em todos os lugares, não há barreiras nem impedimento para ti. Por isso nós clamamos que o Senhor seja o grande ministrador no meu coração e no coração dos nossos queridos que estão nos ouvindo nesta noite. Te agradecemos e confiamos na tua bondade e na tua misericórdia mais uma vez, em nome de Jesus. Ó Deus, nós dependemos totalmente de ti. Aqui nesse texto, capítulo 13, o evangelista João, que foi o último apóstolo, ainda com vida, último discípulo e apóstolo do Senhor Jesus, já na sua velhice, ele está escrevendo, está registrando o seu evangelho. E nesse capítulo 13, ele inicia uma fala linda e maravilhosa, um registro tão poderoso. Todo esse evangelho é um evangelho cheio de revelações sobre o Jesus, o Filho do Deus vivo. O Jesus que é o Deus, que é o Verbo, aquele que está desde o princípio, trazendo à existência este mundo e mais uma vez, como Criador que é, gerando vida e gerando a grande salvação e gerando a sua igreja no mundo. E aqui nessas palavras iniciadas no capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus se reúne com os seus discípulos, os 12 apóstolos. Ele que já está sendo procurado pelo Sinédrio para ser morto, já não está mais
andando ostensivamente, está andando mais ocultamente, e ninguém sabia onde seria essa Páscoa que Jesus iria comer com os seus discípulos, com os seus apóstolos, porque era uma Páscoa especial, porque era o momento da despedida do Senhor Jesus. Como diz esses primeiros versos, Jesus sabia que Deus já tinha dado a ele todo o poder, Jesus já sabia que chegou o momento dele voltar para o Pai, aleluia. E nessa reunião, onde ele está celebrando a sua última ceia, encarnado, junto com os seus apóstolos, ele começa a revelar, ele começa a desvendar esta grande partida, este grande momento que ele retorna para o seio do seu Pai através da morte redentora, da morte remidora na cruz do Calvário. E Jesus, sabendo disso, então, ele prepara esse ambiente, um ambiente tranquilo, um cenáculo emprestado. Ele está ali com os 12, que ele treinou durante 3 anos. E quando eles entram neste lugar, a mesa posta, como diz o texto, o jantar já iniciando, não tinha ninguém, nenhum servo ali para lavar os pés. Porque era um costume, quando alguém chegava em uma casa, o servo daquela família lavar os pés das pessoas, dos convidados. Só que ali não tinha nenhum servo. E aqui já começa a grande missão deste dia na vida dos discípulos, que na verdade foi um grande constrangimento. Para eles foi um grande constrangimento ver o maior de todos, o mestre, levantando, tirando a sua capa, pegando a toalha, pegando ali a água e começando a lavar os pés deles. O constrangimento foi tão grande que houve um silêncio naquele momento, porque Jesus deveria ser o último a estar fazendo isso. Nem os iguais faziam isso. Normalmente era uma pessoa inferior em status, o servo. Tanto foi o constrangimento que quando ele chega para lavar o pé do Pedro, Pedro não quer. E aí começa um diálogo. Esse encontro, ele foi revelador em muitas coisas. A grande lição, logo no capítulo 13, foi a humildade. Aí ele disse, e aqui ele já está revelando sobre a sua morte, quando ele diz, o corpo todo já está limpo, basta os pés. Então aqui ele já começa a revelar. Aqui nesses versos, nesses capítulos, nós vamos entender a cruz e a morte do Cristo na ótica do próprio Cristo. Ele dizendo o que significa a sua cruz, ele dizendo o que significa a sua partida, ele falando a respeito do que ele vai fazer daqui a algumas horas, porque aqui o cordeiro já tinha sido morto e o cordeiro era morto no fim do dia. Então eu calculo aí que no fim do dia, até esse cordeiro ficar pronto, vamos chutar aí um tempo não tão longo, que fosse no nosso horário 8 horas da noite. Eles sentados ali, começando a comer. E Jesus, nesse discurso, ele vai falar a respeito de um traidor. No meio deles tinha um traidor, alguém vai me trair. E eles começam a perguntar quem vai ser, quem será. E Jesus fala, aquele que eu der o pedaço de pão molhado. E ele dá isso para Judas. Ninguém fala nada, todo mundo calado, pleno silêncio. Judas pega aquele pão e sai para fazer o que já estava no seu coração. E o texto diz que Satanás entrou nele. Jesus já deu uma lição de humildade. Jesus já disse que haveria um traidor ali no meio deles. Jesus está dizendo que vai partir
e eles não podem ir junto com Jesus, porque para onde Jesus vai, eles ainda não podem ir, irão depois. Então foram muitas notícias que chocaram os discípulos. E por fim, ele vai revelar que Pedro o negará 3 vezes. Então aqui nesses capítulos do 13 até o 17, nós vamos ter grandes revelações sobre a morte do Cristo e também revelações sobre pessoas. Jesus, quando senta à mesa com eles, Jesus vai fazer algo que nós devemos compreender. Hoje nós vamos cear. E essa ceia, onde está presente o pão, onde está presente o vinho, ela não foi inventada pelos apóstolos, ela não foi inventada pelos pais da igreja, ela não foi inventada por ninguém. Essa ceia que a igreja do Jesus faz desde o primeiro momento da história, quando ele morre na cruz, ressuscita e vai para o céu, foi uma ordem. É a única ordem que Jesus deixa depois do batismo. E por que Jesus dá esta ordem? Quando Jesus está à mesa falando a respeito do que significa o que ele vai fazer daqui a algumas horas, que ele vai partir, que ele vai para o Pai, o que significa aquela morte, o que significa aquela cruz, Jesus pega o pão na hora da refeição e ele pega aquele pão e diz: este pão aqui, olha, ele é o meu corpo, que é partido por vocês. Ali Jesus está explicando o que é a cruz, o que vai ser a sua morte. É uma entrega. É uma entrega pelos apóstolos, é uma entrega pela humanidade, é uma entrega por mim, é uma entrega por você. E Jesus, quando pega o cálice, ele revela: este cálice é o meu sangue, que será derramado por vocês. E aqueles apóstolos naquela reunião ouvindo, mas não estavam entendendo muito o que Jesus estava dizendo. Mas Jesus estava fazendo revelações profundas sobre o que seria a sua morte na cruz do Calvário daqui a algumas horas. Mas o interessante disto, e é o valor do que estamos fazendo hoje, nós aqui na minha casa e você na sua casa, a profundidade do que fazemos quando nos unimos como igreja. Pode me dar um pouquinho? O pessoal está com medo de entrar aqui e atrapalhar. Já me avisaram que meu cabelo estava voando, agora eu estou tossindo. O que significa, irmãos? Uma vez por mês, no nosso caso, todo primeiro domingo, em regra, a gente se reunir como igreja, louvar ao Senhor e depois pegar um pão e repartir com os que estão presentes. Por que Jesus, naquela noite, não apenas partiu o pão? Jesus partiu o pão e a Bíblia diz: e deu para que eles comessem. Jesus não só declara: este cálice, este vinho, este cálice é o cálice do meu sangue, mas Jesus dá para que eles bebam. Por que Jesus não só partiu, não só fez a declaração? Por que Jesus deu para que eles comessem, para que eles bebessem? Porque, meu querido, não adianta apenas sabermos que Jesus morreu na cruz. Nós temos que nos apossar desta realidade.
Não adianta só saber que Jesus vai partir para o Pai, que Ele vai morrer na cruz. Nós temos que participar, trazer para a nossa vida esta realidade. Por isso, Jesus deu o pão para que eles comessem e o cálice para que eles bebessem. O que Jesus fez na cruz deve fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Então aqui diz que tomando o pão deu graças e partiu-os deu. Jesus quis e quer que a sua igreja sempre tenha em mente a sua morte na cruz. É por isso que ele deu uma ordem. E a ordem foi: façam isto, ou seja, façam do jeito que eu fiz. Quando vocês pegarem o pão na mão, lembre do significado desse pão. Declare o significado desse pão. Que este pão aqui é o meu corpo, que foi partido por vocês. Dê o significado. Quando vocês forem tomar o cálice juntos, dê o significado do cálice. Diga o que isso simboliza, o que isso representa, que é o meu sangue. Então Jesus quis e quer que a sua igreja pense, reflita e conheça o significado da sua morte na cruz. E o conheça com profundidade. É por isso que ele está revelando. Porque estes homens, esses 12 homens, serão os grandes proclamadores desta verdade. Serão aqueles que se levantarão no poder do Espírito Santo para pregar a verdade do Evangelho. E a cruz do Cristo é o centro desta pregação. A sua morte na cruz é uma das coisas mais importantes junto com a sua ressurreição. A morte e a ressurreição é a base, são os pilares da pregação do Evangelho. Mais do que tudo, mais do que pensar, mais do que refletir, mais do que conhecer o significado, Deus quer, Jesus quer que eu e você, que a gente se aproprie de todo o benefício que esta morte traz, que essa cruz traz. Jesus, então, não só parte o pão, Ele quer que você participe do pão, que você participe do sangue dele. Aleluia, meu querido. Aí está a bênção na minha vida. Aí está a bênção na sua vida. E é isso que vamos fazer hoje. Quando comermos o pão e bebermos o cálice, nós estaremos dizendo para Deus, para Cristo, para os anjos, para os homens, para os demônios, que nos apropriamos da vitória que Deus nos dá em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então não basta saber que Jesus morreu na cruz por mim. Devo me apropriar pela fé desta morte e de tudo o que ela fez na minha vida. Pense nisso, reflita sobre isso, porque foi uma grande coisa. Foi o maior evento de toda a humanidade. E ele é eficaz hoje na vida de todo aquele que se apropria. Tem muitos versos bíblicos que falam a respeito destas bênçãos e desses benefícios. Eu separei apenas um, muito conhecido, que está lá em Efésios 2, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do
poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Eu era, e você também era, merecedores da ira. Aí vem o verso 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, aleluia! Diga aí na sua casa, pelo grande amor com que nos amou, aleluia! A Bíblia diz que a cruz de Jesus, a morte de Jesus, o retorno de Jesus ao Pai através da sua morte na cruz, declara, aleluia, este grande amor com que nos amou. E aí diz, através deste grande amor, de um Deus santo, puro, poderoso, ter se humilhado e tomado a forma humana, e na forma humana, ter se diminuído como servo, sofreu, a ponto de ser pregado na cruz. Este grande amor, através dele, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, prestou atenção? Quando ainda estávamos mortos em transgressões, aleluia! Deus não exigiu que você fosse uma boa pessoa, não exigiu que eu fosse uma boa pessoa, porque Ele sabia que eu não poderia ser, porque Ele sabia que você não poderia ser, por isso Ele vem e morre por nós, sendo ainda transgressores. Aí vem a declaração poderosa, pela graça vocês são salvos. A salvação não é por mérito meu nem seu. A salvação é pelo amor. A salvação é pela graça. A salvação é dádiva, aleluia. E nós nos apossamos dela na cruz. Nós nos apossamos desse amor, dessa graça, desse perdão. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Quando tomamos posse, quando comemos do pão e bebemos do vinho, não literalmente, mas espiritualmente. O que nós fazemos aqui hoje é um símbolo, aleluia. Como o pão era um símbolo, como o vinho foi um símbolo naquele momento que Jesus estava ministrando profundas verdades espirituais, aleluia. Então hoje nós pegamos um pedaço de pão na mão, mas para nós, espiritualmente, tem um significado profundo de participação, de aceitação. Eu como do teu corpo e bebo do teu sangue, aleluia. É por isso que Jesus diz, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo, aleluia, porque é a aceitação, porque é se apossar espiritualmente dessa bênção, dessa verdade, aleluia. E o texto continua dizendo, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável
graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. A cruz demonstra a bondade. A bondade. E nós sabemos, irmãos, e você tem que crer nisso de todo o seu coração. Jesus morreu há 2020 anos atrás, no primeiro século. Mas aquela morte que está dentro do plano eterno de Deus, aquela morte que não é de qualquer um, não é de qualquer pessoa, mas o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Deus gracioso que nos amou e nos ama. Esta morte, ela surte efeito até hoje e vai surtir efeito por toda a eternidade. Você entendeu isso? A morte de Jesus na cruz tem valor eterno aos olhos do Pai. A morte do Senhor Jesus na cruz tem valor eterno para a minha vida, para a salvação, para a purificação, para a redenção, para a justificação, para a santificação. Aleluia! Esta cruz fala de perdão. Fala de perdão. E Deus não me perdoa apenas no dia que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. Deus já tinha me perdoado lá quando Jesus morreu, me perdoou quando eu recebi, continua me perdoando hoje. E se eu errar e confessar o meu pecado, Ele vai me perdoar, me restaurar, me levantar, dizer: filho amado, aleluia, estou contigo. Porque esta cruz, querido, ela não fala de mérito humano, ela fala de graça divina. Ela não fala das fraquezas humanas, ela fala do poder redentor de um Deus eterno que criou todas as coisas. Aleluia. E naquela noite no cenáculo, aquele Pedro, que já há 3 anos está andando com Cristo, junto com os outros 11 que foram selecionados, chamados, vocacionados como apóstolos. Já há 3 anos, Pedro afoito, Pedro agressivo, Pedro ousado, Pedro o franco, aquele que não tem medo de fazer perguntas. Se você ler os evangelhos, a maioria das perguntas do grupo é de Pedro. Pedro é curioso, Pedro quer saber, Pedro não tem medo de perguntar. E nesse dia da ceia, não foi diferente. Quando Jesus está falando que vai partir, Jesus faz uma pergunta. Pedro pergunta para Jesus: Senhor, por que não podemos seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Jesus continua: asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ô irmão, como nós não nos conhecemos, não é? Como nós não nos conhecemos? Muitas vezes nós pensamos que podemos fazer tantas coisas. E eu quero dizer para você que quando Pedro disse isso, eu creio de todo o coração que ele estava falando com toda sinceridade. Naquela hora, era a sua verdade. Senhor, eu estou disposto a morrer por ti, dar a minha vida por ti. Ai, Jesus que conhece o coração, porque Jesus te conhece, irmão, perfeitamente. Perfeitamente, perfeitamente, muito mais que você te conhece. E é por isso que Ele trata na nossa vida, como tratou na vida do Pedro. Deus vai lá no profundo do ser, Deus vai lá no teu profundo e traz à tona
aquilo que nem você imagina que você é, que nem eu imagino que sou. E logo depois que Jesus faz essa declaração, passa algumas horas, está lá no Getsêmani, Pedro, Tiago e João, Jesus mais à frente, Jesus na sua maior agonia, suando sangue, em angústia profunda, orando. Daqui a pouco chega o traidor, junto com uma comitiva lá de soldados. Jesus é preso na madrugada. Pedro, ainda ali na sua valentia, corta a orelha do soldado, porque ele é impetuoso, Pedro, né? Jesus repreende, cura lá a orelha daquele homem. Aí Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote e Pedro vai atrás. Pedro entra ali no pátio da casa do sumo sacerdote e quando ele está ali no fogo, uma mulher diz: esse homem seguia Jesus. Pedro fala: não, eu não conheço Jesus. Depois um homem vai dizer a mesma coisa, que ele seguia Jesus, e ele nega novamente. Aí diz o texto: passando uma hora, uma outra pessoa disse: esse homem seguia Jesus, é seguidor dele. Quando Pedro nega pela terceira vez, o galo canta. E a Bíblia diz que Jesus vira e olha nos olhos do Pedro. Então Pedro fica olho a olho com Jesus. E o texto diz: e naquele momento, Pedro se lembrou do que Jesus disse, que ele o negaria 3 vezes naquela noite antes que o galo cantasse. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Chorou amargamente. E salvo engano, Pedro não está aos pés da cruz com Cristo. João está, Pedro não. Por que será, irmão? Porque quando nós pecamos, quando nós nos frustramos e frustramos também, na nossa ótica, né? Jesus, a nossa tendência é nos retirar para a nossa angústia, nos retirar para a nossa tristeza, nos retirar na nossa decepção. Eu fico imaginando o coração deste homem, quando se retira dali, o seu mestre, o homem que ele serviu de todo o coração, o homem que de verdade ele pensava ter coragem de morrer por ele. Pedro vê e vive toda essa frustração da negação. E ali passou, porque ali era madrugada da sexta-feira, passou aquela madrugada, Jesus foi julgado, Jesus foi sentenciado. 9 horas da manhã Jesus está na cruz. E cadê Pedro? Não se sabe de Pedro. Eu acredito que Pedro estava em uma profunda angústia. Eu tenho certeza que você já experimentou isso. Na vida cristã, desejar servir de todo o coração e se frustrar. Desejar fazer e não encontrar em você força para fazer. Querer melhorar e não consegue melhorar. E muitas vezes você cai numa tristeza muito grande. Mas esse Pedro, na sua tristeza, na sua angústia, última coisa que ele teve de Jesus naquele momento foi um olhar. Mas eu não posso acreditar que foi um olhar de acusação. Nem um olhar tipo: não te falei que você não tinha força para fazer o que você falou? Eu imagino um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar de compaixão. Quem sabe foi esse olhar que constrangeu ainda mais Pedro. E nós vamos ver Pedro retomando a história um pouquinho mais à frente. E com essa história do Pedro, meu querido, nós vamos aprender uma coisa: Jesus sempre estará trabalhando no nosso caráter e nas nossas fraquezas. Não se iluda, você não é perfeito.
Não se iluda comigo, eu não sou uma pessoa perfeita e não sou uma pastora perfeita. Não se iluda comigo. Eu tenho defeitos, você tem defeito, todos nós temos defeito. Todos nós somos pecadores lutando, pecadores não, somos santos lutando contra o pecado. Todos precisamos melhorar, desejamos melhorar, mas muitas vezes, em alguma área da nossa vida, nós temos muita dificuldade de melhorar. Esta é a minha realidade e eu tenho certeza que é a tua realidade também. Como foi a realidade do Pedro. Então Jesus morre na cruz, José de Arimateia, Nicodemos vão lá depois do sábado, né? Terminando o sábado. Jesus morreu na cruz, Nicodemos vai lá, retira, não é no sábado não, ainda não, na sexta-feira, né? Retira Jesus da cruz, leva para um sepulcro novo e Jesus é sepultado. Passa o sábado judaico, que ninguém pode fazer muita coisa. No domingo pela manhã, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe do Tiago, elas compram especiarias e vão até o sepulcro. Quando elas chegam no sepulcro, não tem mais ninguém lá. Mas eu acho lindo o relato do Marcos. Salvo engano, só Marcos fala essa parte. E isso é lindo. No relato de Marcos, no último capítulo, versos 5 a 7, está assim: entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Porque Jesus sabia que provavelmente Pedro não iria. Porque Pedro estava se achando mais apóstolo. Não estava se achando mais discípulo. Pedro estava se achando zero à esquerda. Um covarde. Um ingrato. Mas o anjo, orientado pelo próprio Jesus, faz questão de mencionar Pedro. Dá uma distinção a Pedro. Porque Deus quer curar Pedro. Como Deus quer te curar também, meu querido. Deus quer te curar. Deus quer trazer à tona coisas do teu coração, como fez com Pedro, para poder te curar, te sarar, e para que você possa ser uma bênção para os seus irmãos, como ele diz a Pedro. Então vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, aleluia, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele disse. Aleluia. Jesus sabia como estava o coração do Pedro. Jesus sabe como está o teu coração. Lá no íntimo. Aquela tristeza, aquela angústia, aquela luta que você nunca sequer compartilhou com ninguém. Jesus sabe. E ele quer te libertar de tudo. Glória. Jesus sabia como estava o coração do Pedro, envergonhado, frustrado, decepcionado, culpado, sem expectativa. E Jesus prepara um encontro restaurador, um encontro curador, um encontro que ia mudar a vida do Pedro. Jesus agora ressuscitado, a obra realizada na cruz, o véu rasgado, acesso direto ao Pai, a obra concluída. Jesus chega na praia. De manhã, Pedro está voltando com os amigos de uma pesca frustrada. Jesus lá da areia fala: amigos, tem comida aí? Tem peixe aí? Ah, não pegamos nada. Vocês estão lembrando de alguma coisa? Ah, não pegamos nada. Lança a rede para o outro lado. Aleluia. Jesus
Jesus recria o cenário do dia que ele falou para Pedro: Pedro, larga aí a tua atividade de pesca de peixe, porque eu vou fazer de você um pescador de homem, aleluia. Deus recria tudo aquilo para curar, para sarar, para dizer: estou contigo, você ainda é meu discípulo, você ainda é meu apóstolo, e eu ainda vou fazer de você um homem que é pescador de outros homens, aleluia. Aí chega na praia, Jesus já está lá com a churrasqueira acesa, e eles comem, aleluia. Porque Jesus sempre está com sua igreja à mesa. É por isso que ele deixou uma refeição, para que eu e você, nessa refeição, lembrássemos sempre do seu sacrifício eterno na cruz. Lembrássemos sempre que a posse desta morte é que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. E aí, nesse reencontro, Jesus faz perguntas a Pedro. Aí Jesus disse, depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Eu acho que a voz não queria nem sair, né? Acho que foi também no coração do Pedro. Acho que Pedro baixou a cabeça, falou, tipo, já fui tão sanguíneo, já prometi tanta coisa que eu ia fazer, já me frustrei tanto, já frustrei tantos outros. Mas eu vou te dizer, Senhor, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus sabia, e Pedro amava. É que nem sempre nós temos em nós a força de fazer aquilo que nós desejamos. Nem sempre nós temos a potência de vivenciar esse amor, porque nós ainda estamos no mundo, lutamos contra o pecado. Mas o Deus que habita em nós, o Espírito Santo, Ele quer nos fortalecer. Ele quer me fortalecer, quer fortalecer Jesus como Jesus está fortalecendo Pedro. E Jesus está batendo na ferida para que ela seja sarada. Aí Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? E o texto diz, Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez. Fazia poucos dias que ele tinha, vou contigo, estou pronto para morrer, me negou 3 vezes. Na terceira vez, Pedro, magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Eu não tenho como fazer para você acreditar, mas uma coisa eu sei, eu amo, e o Senhor conhece o meu coração. Você ama e Deus conhece o seu coração. Amém. E Deus quer te sarar. Deus quer te curar. Deus quer te libertar. Pedro foi curado, restaurado pelo amor perdoador de Jesus. Foi um dos grandes líderes da igreja primitiva. E morreu crucificado, porque cria e amava. Agora sarado. Agora restaurado com o Espírito Santo no Pentecostes. Agora com a força de Deus, não com a força do Pedro. Não com a vontade humana, mas com a graça de Deus. Ele vai para a cruz, diz a história, e que ainda pediu para morrer de cabeça para baixo. Então, meu querido, celebrar a Santa Ceia, comendo e bebendo, estamos dizendo que não só cremos que Jesus morreu na cruz, mas que nos apropriamos de toda a bênção, de todo o benefício, de toda a graça, de toda a bondade, de toda a misericórdia que esta morte traz na nossa vida.
Então eu quero convidar você agora para juntos comermos do pão. E Jesus, naquele dia, quando ele pega o pão, Jesus levanta e dá graça. Então nós vamos dar graça, porque é para fazer como ele fez. Faça assim toda vez que vocês comerem desse pão e beberem deste cálice. Ó Deus, nós te damos graças pelo pão. Muito obrigada. Te louvamos pelo pão. E te louvamos por tudo aquilo que ele simboliza. O corpo do teu Filho, entregue na cruz por amor a nós. E em nome de Jesus, nós partimos este pão, Senhor, como teu Filho partiu naquele dia e entregou. E cada um dos irmãos que estão aqui nesta sala, cada um dos irmãos que estão nas suas casas, nas suas residências, partiram o seu pão, como tu fizeste naquele dia. Este é o meu corpo, que é dado por vós. E agora nós vamos comer deste pão, simbolizando que acreditamos. E que não só acreditamos, que tomamos posse, que trazemos para a nossa vida a realidade da cruz. E como igreja do Senhor Jesus, em obediência plena aos seus mandamentos, nos reunimos como igreja hoje, para lembrar na morte do teu Filho na cruz. Ele é o pão do céu, o pão de Deus que veio ao mundo. E nós agora comemos este pão pela fé, porque declaramos que temos parte com Ele em teu nome. Depois de ter declarado que o pão era símbolo do seu corpo, que ia ser entregue, Jesus toma o cálice. Jesus levanta o cálice e declara a bênção. E ora: Senhor, nós te damos graças pelo fruto da videira. E te damos graça por aquilo que este vinho representa nas nossas mãos. Este vinho agora para nós, como o corpo de Jesus, simboliza o teu sangue derramado na cruz. Simboliza o teu amor pelo pecador. Simboliza a tua graça que nos purifica de todo o pecado. E tomamos posse desta realidade pela fé, para declarar como igreja que estamos em Ti e Tu estás em nós, comungamos daquilo que Tu és. E juntos como Teu corpo, tomamos juntos do cálice, símbolo do Teu sangue. Aleluia. Nesse capítulo 13, Jesus vai dizer, depois que ele faz algumas declarações, quando chega lá no início do capítulo 14, Jesus diz: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus
Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei a mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Meu querido amigo, minha querida amiga, Jesus morreu na cruz por você, por mim. E Ele diz: não se turbe o coração. Credes em Deus e credes também em mim. Eu quero dizer para você, se você ainda não tomou posse dessa realidade da cruz na sua vida, você crê que Jesus veio, você crê que Jesus morreu na cruz, mas você ainda não tomou posse dessa realidade, você ainda tem um pé atrás, porque você não quer se lançar de cabeça nessa realidade da salvação em Cristo. Eu peço para que você faça isso, porque é isso que você precisa, e isso vai ser uma grande bênção na sua vida. E você, meu querido, que está com a sua fé abalada, enfraquecida, sem ânimo de orar, angustiado, achando que Deus não se importa, achando que Deus não se agrada de ti, eu quero dizer para você que Deus te ama. Eu quero dizer para você que Deus está vendo. Eu quero dizer para você que Deus está agindo. E eu quero dizer para você: fique firme, porque Deus vai te pôr em pé. Aleluia. Busque ao Senhor e o achareis, diz a sua palavra. Que bênção pertencer a Jesus. Que segurança, diz um canto do cantor cristão. Que segurança sobre Jesus. E já desfruta o gozo da luz. Aleluia. Que você tenha um final de noite cheio da graça. Que o teu coração se alegre nesse Deus que restaura, que perdoa.